Venâncio Mondlane detona José Manteiga, respondendo-lhe e promete que vai se candidatar para a liderança do Partido do Renamo. Veja este vídeo. Pronunciamentos do porta-voz do meu partido, do Partido do Renamo, relativamente à minha pessoa, sendo sincero e direto, que eu era o alvo principal de todas as declarações feitas por ele. Portanto, 90% de tudo quanto ele disse tinha a ver com a minha pessoa. Em relação aos pronunciamentos do Dr. Manteigas, primeiro eu queria questionar, porque ele é jurista, como é sabido, ou pelo menos é licenciado em Direito, não sei se é jurista. Como licenciado em Direito, ele sabe muito bem que atos desta natureza, eles só são válidos a partir de uma deliberação. Portanto, não é uma conversa de café, não é uma conversa circunstancial. Logo, todo tipo de deliberação vincula um determinado órgão. Então, a primeira coisa que ele devia ter feito, quando falou à imprensa, ele devia ter dado a referência da deliberação que tomou a decisão de declarar o presidente general Oussouf Mahamat como candidato único e exclusivo às eleições presidenciais. Portanto, qual é o órgão em que ele era porta-voz? Se ele é porta-voz, ele tem que ser porta-voz de um órgão, e um órgão colegial. Qual é esse órgão? E qual é que é, de fato, esse candidato? Ou então o próprio Manteigas é que é candidato? Portanto, esta é a primeira questão que nós temos que colocar. E outra tristeza nas afirmações do Dr. Manteigas é que todo jurista, quando quer falar de aspectos que têm a ver com normas internas, tem a ver com regulamentos internos, tem a ver com questões processuais, deve fazer referência à norma específica dos estatutos que sustenta a sua declaração. Portanto, as declarações que ele faz, qual é que é a fundamentação legal? Onde é que ele foi buscar a norma que valida, que legitima que ele faça aquele tipo de declarações? Isso é muito grave, porque você nunca pode fazer afirmações de assuntos cruciais, claviculares de uma instituição sem sustentar o fundamento legal. Foi o que aconteceu com o acordo do Conselho Constitucional. Vocês lembram-se do artigo publicado pela Ordem dos Advogados, que dizia que o grande ausente no acordo do Conselho Constitucional foi a fundamentação. Então, o grandíssimo ausente nas declarações do Dr. Manteigas foi exatamente a falta de fundamentação legal de tudo quanto ele disse. Logo, podemos pressupor que o que o Dr. Manteigas disse foi algo que não reflete a deliberação, o consenso e a apreciação de qualquer órgão do partido. Seja uma reunião de quadros, seja do Conselho Nacional, seja da Comissão Política Nacional, seja muito menos do Congresso, que ainda não foi realizado. Sendo assim, as declarações do Dr. Manteigas entram na categoria de declarações francamente ilegais e irregulares. Em rigor, o Dr. Manteigas usurpou as competências do Conselho Constitucional. E quando ele começa a falar de aspectos particulares de um candidato ou de outro candidato, falando de aspectos disciplinares de potenciais candidatos, ele usurpa as competências de um outro órgão que é o Conselho Nacional de Jurisdição, que tem competência para tratar das matérias de disciplina interna. Então, o Dr. Manteigas usurpa competências do Conselho Nacional de Jurisdição e também do próprio Congresso. Sendo assim, quem realmente violou os estatutos, quem realmente violou as regras internas, normas internas, foi justamente o Dr. Manteigas. Então, eu penso que, em rigor, o Conselho Nacional de Jurisdição devia abrir um processo disciplinar contra o Dr. Manteigas. O que ele fez foi violação clara dos estatutos. Vejam só uma coisa, ele não afirma que o general, Sua Excelência General Oussouf Mahamat, é candidato à sua própria sucessão à presidência do partido. Ele salta esta etapa e avança, diz que é candidato às eleições presidenciais. Quer dizer, logo está a assumir que o Conselho Nacional e o Congresso já não têm absolutamente nenhum poder cognitivo em relação a esta matéria. Por isso que ele indica que a decisão do partido é que o candidato
neste momento, que reúne os termos de referência, que não sabemos quais, porque ainda não foram dados a conhecer, é o sulfumado. Portanto, é uma gravíssima violação, não só dos estatutos, mas é uma gravíssima violação da própria ética da Renamo. É uma grave violação. Aí está, mas antes, por favor, peço para que se subscreva no canal se és novo e, claro, por favor, me ajude a crescer, partilhando o vídeo, comentando, deixando seu like e, claro, por favor, faça parte da comunidade e seja o primeiro a ver o vídeo antes da estreia. Basicamente é isso. O próprio, então, Venâncio Mondlane mostra aí graves erros e violação que o próprio porta-voz José Manteiga, este que é o porta-voz da Renamo, cometeu, usurpando as funções que pertencem a certos órgãos, seja órgão do Conselho Constitucional, assim como outros órgãos até do próprio Congresso. Ele usurpou e passou então a ser o próprio promotor de tudo. Ou seja, segundo José Manteigas, no outro vídeo, ele declara ser a voz do partido. Basicamente era este vídeo que eu tinha para ti. Você já sabe, temos o nosso encontro marcado amanhã às 13h30 e eu espero por si. Até lá.